Olá, meu nome é Sofia Martins Ribeiro, eu sou estudante do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, do campus Campo Grande. Eu estou atualmente cursando o 6º semestre do curso técnico de mecânica. Eu vim falar um pouco sobre o projeto Impressão 3D no ensino de biologia celular para estudantes com deficiência visual. Bom, a tecnologia é definida como algo que vem para inovar, para criar maneiras de solucionar problemas do nosso cotidiano ou nos tornar capazes de realizar atividades que antes a gente imaginaria que nem pudesse realizar. Então, na área da educação, por exemplo, nós temos várias dessas tecnologias que estão aí para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais efetivo, mais fluido. Hoje em dia, algo que está ganhando bastante espaço nisso é a manufatura aditiva. Ela é uma tecnologia conhecida também como prototipagem rápida ou fabricação digital, que é uma maneira de produzir objetos físicos através de modelos digitais. Por exemplo, desenhos tridimensionais se transformam nos objetos. Essa é através da impressão 3D. A impressão 3D é basicamente isso que eu disse. É uma tecnologia que derrete um polímero, uma fita, um filamento polimérico e vai depositando assim camadas até, de acordo com o arquivo que enviamos do desenho digital, até formar o objeto final. É importante destacar que a fabricação de peças e produtos educativos por meio da impressão 3D permite que eles sejam desenvolvidos para deficiente visual, por exemplo, porque justamente você vai poder fazer no seu desenho, no seu esquema digital, todos os detalhes necessários e a desejo de quem está fazendo, que não é necessariamente quem vai usar. Isso facilita a aprendizagem de tópicos normalmente mais visuais, como a biologia celular, que é comumente ensinada através de desenhos, imagens e esquemas. Sendo assim, o objetivo desse projeto foi produzir modelos tridimensionais por meio da impressão 3D da biologia celular para auxiliar estudantes com deficiência visual. Aliás, eu acho importante ressaltar o quão indispensável é a inclusão na educação. Os professores, às vezes, podem se sentir desassistidos, muitas vezes por falta de recurso, estrutura, ideias, na hora de ensinar estudantes com algum tipo de deficiência. Então, dar ideias e incentivar é um fator de extrema importância. Bom, durante o projeto, a equipe de pesquisa participou de diversos cursos, principalmente online, em decorrência da pandemia, mas nós conseguimos nos adaptar. Então, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o uso de modelos tridimensionais para o ensino da biologia celular, para que nós pudéssemos ter conhecimento das propostas que já foram feitas. Então, nós aprofundamos um pouco o nosso conhecimento sobre a biologia celular, e eu fiz um esquema da célula animal em 2D para expor sobre o que eu entendia e compreendia de toda a organização celular. Então, depois, em conjunto com o estudante do campus do IFMS, que tem deficiência visual do tipo baixa visão, foram escolhidas as cores das organelas celulares que nós produziríamos. Então, o critério que tivemos foi, primeiramente, que as cores entre si tivessem contraste e depois que as cores remetessem às suas funções dentro da célula, as funções das organelas. Então, tudo isso foi por considerações desse estudante de baixa visão. Bom, os modelos celulares foram escolhidos através do repositório digital gratuito, o Thingiverse, que disponibiliza modelos 3D de todo tipo de coisa. Ele é uma biblioteca digital que guarda desenhos tridimensionais que as pessoas já fizeram para criações que elas julgaram ser necessárias, e tá lá aberto para quem quiser. Então, dentro desse desenho que a gente pegou no Thingiverse, o único detalhe que nós precisamos adaptar foram as cores escolhidas. Então, a nossa orientadora imprimiu com as impressoras do Instituto e, posteriormente, nós tivemos que realizar um encontro presencial. Foi um dos únicos encontros presenciais que fizemos, para trabalhar com os acabamentos e os detalhes finais. Todas as estruturas foram impressas de maneira separada, desde a maior, como por exemplo, eu vou pegar aqui o esquema feito já,
mas desde a maior, aqui a membrana plasmática, até mesmo as menores partes, as organelas. Elas estão grudadas agora, mas elas foram impressas separadas. Então, nesse encontro, nós tiramos algumas impressões de apoio que são feitas para auxiliar na impressão, a gravidade não atrapalhar, não ceder a camada. Também acontece algumas vezes na impressão 3D, de, por exemplo, que nem quando você mexe com cola quente e sai uma fitinha de cola. Acontece isso também, então nós utilizamos pinças e tesouras, até mesmo palito de unha para retirar essas sobras. Nós também lixamos algumas organelas para evitar possíveis imperfeições que pudessem causar incômodo ao toque. Então aplicamos a tinta, porque todas as organelas foram impressas no filamento branco, da cor branca. E a única que era realmente branca era a mitocôndria, então as outras nós tivemos que pintar. Os retículos e os ribossomos nós pintamos com tinta em spray. E o nucleolo e o núcleo e os centríolos nós pintamos com tinta automotiva que já tinha no campus. Depois, nós ainda aplicamos um verniz para garantir a duração da tinta sobreposta. Bom, o primeiro desenho 2D que eu fiz, como esperado, né, ele continha alguns equívocos. Por exemplo, os centríolos, eles estavam longe do núcleo e eles precisam necessariamente estar próximos justamente pela função deles. Os erros eram mais sobre o posicionamento das organelas e como eles estavam predispostas. Também, como você pode observar nos dois desenhos, o formato da célula ele não é tão perfeito como eu havia feito. E eu entendi isso porque cada célula do nosso corpo, por exemplo, como estamos falando da célula animal, ela tem uma função dentro. E a geometria dela, o formato dela, está diretamente ligado com isso. Dessa forma, nós programamos um workshop, uma apresentação para a gente fazer para a equipe do projeto, para expor sobre nosso conhecimento, sobre o que absorvemos durante toda a interação direta com a produção dos modelos. Então, foram elaborados slides para explicar a trajetória. Nessa apresentação, eu também utilizei o próprio modelo para explicar sobre a função na célula, para explicar porque eles são predispostos dessa maneira. Todos os processos do projeto foram considerando a sugestão e dificuldade do estudante com deficiência visual do campus. Então, nós imprimimos algumas organelas separadas de maior escala, justamente as organelas que ele tinha mais dificuldade de entender, de visualizar. Então, nós imprimimos centríolo. Nós também imprimimos em maior escala uma mitocôndria, que ela é cheia de detalhes. Aqui ela tem também como se fosse um citoplasma próprio, onde tem substâncias e ribossomos, também material genético, ela é bem complexa. E, característica da célula vegetal, imprimimos um cloroplasto. Tivemos a interação direta também com estudantes do campo com baixa visão. E de acordo com ele, os modelos foram necessários para que ele compreendesse sobre a organização das menores estruturas celulares. Bom, nós esperamos que o nosso projeto sirva como exemplo para tantas outras áreas do conhecimento que ainda precisam inovar e criar maneiras para incluir pessoas com deficiência.